Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, já quero deixar avisado pra vocês que nesse vídeo tivemos um imprevisto, minha máscara tava caindo muito, eu não tava conseguindo maquiar, então eu decidi tirar ela, mas é porque eu estou cumprindo a quarentena muito certinho, nem no mercado eu vou, e a Maju também, inclusive, ela não estava trabalhando para outros maquiadores, só pra mim, porque eu estava cumprindo a quarentena muito certinho, tá bom? Então já quero pedir desculpa pra vocês e dizer que isso não vai se repetir. Tá bom? Mas é isso. Vamos lá? Vou começar preparando a pálpebra da Maju. Vou aplicar um corretivo líquido normal, porque ela não tem olheira em cima, então um corretivo líquido já dá conta. Em seguida, eu vou vir com esponjinha, só para espalhar esse corretivo, deixar tudo bem lisinho, tá? Não deixa acúmulo de produto, porque senão pode acontecer de onde ficou esse acúmulo de produto, quando a gente coloca sombra, fica mais pigmentado. E aí que acontece aqueles manchados, sabe, no esfumado? Então tira bem o excesso, faz como se você estivesse fazendo a pele mesmo. Deixa tudo bem lisinho, tudo sem marcação e sem acúmulo de produto, tá bom? E vou começar com o BT Velvet azul. Vou começar pela parte de baixo dessa vez. É uma forma diferente, mas que eu gosto bastante também, tá? E eu vou usar o BT Velvet para aplicar na linha d'água e para fazer a parte inferior ali rente aos cílios dela, tá? Então vou aplicar ali na linha d'água. É importante que você puxe bem o olho, tá vendo como eu tô puxando? Para não correr o risco dele entrar ali no olho, porque como ele é mais líquido, às vezes em contato com a lágrima ele pode derreter e aí acabar causando alguma irritação ali no olho. Então puxa bem, tá? O olho, não deixa encostar dentro do olho, é só na linha d'água mesmo, que assim não tem problema, tá bom? Passo bem ali em tudo e pronto. E agora em seguida eu vou dar uma sujadinha nos cílios inferiores, porque daí a gente vai esfumar com ele. Eu vou usar ele de base para o nosso esfumado. Eu gosto muito de usar produto líquido para fazer essa base, porque a sombra que vem depois, ela pigmenta muito mais e eu acho bem mais fácil de esfumar. Então, peguei um pincelzinho da Macrylan, tá? Vou deixar todos os nomes aqui embaixo para vocês e vou esfumando todo esse produto. Não precisa colocar muito, tá? Porque ele rende bastante. Então dá uma sujadinha e já vem esfumando. E ali no final eu já dou uma puxadinha, como se fosse fazer um gatinho. Tá vendo? Porque daí é onde eu vou encontrar o esfumado de cima. Então eu já tenho uma base ali de onde ir. Põe um pouquinho mais de produto ali no cantinho, porque tava faltando, e vai esfumando. Esfuma, 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 até você sentir que não tem mais marcação. Eu prefiro esfumar com produto líquido, porque eu acho mais fácil de fazer o degradê, tá? E também serve como base de sombra. Então vai uma dica aí, se você não consegue pigmentar principalmente sombra colorida, usa uma base dessa, pode ser com batom, enfim, sombra líquida, BT Velvet, usa a sua criatividade aí. E vocês viram que eu já fiz uma pontinha ali, né? Então é só uma pontinha reta, não tem segredo. Quando você passar do olho, só vai mais um pouquinho pra quando a gente for encontrar o esfumado de cima com o de baixo, você já tem ali um parâmetro de onde você tem que ir. Fazer a mesma coisa do outro lado. Coloca um pouquinho de produto e vai esfumando. Com bastante calma. Até dei uma passadinha ali, vocês podem ver. Depois que deixa secar, eu venho tirando com cotonete. É bem tranquilo de tirar, tá? Então venho, esfumo, tudo bem certinho. Deixa os dois olhos, olha para os dois olhos e vê se eles estão na mesma altura. Se não tivesse, coloca um pouquinho mais de produto e vai ali ajeitando, tá? Também fiz a pontinha ali nele, vocês podem ver. É só fazer um tracinho reto. Finge que o olho termina um pouquinho depois. Só isso. Ali eu gosto sempre de tirar as marcaçõezinhas na bordinha, sabe? Pra não ficar aquela coisa muito marcada. Esperou secar, passa o cotonete, sai tudo, gente. Sai tudo. Espera secar um pouquinho, tá? Senão faz lambança. Vou vir com essa sombra azul agora da paleta da Tati Bueno, tá? Só que eu não preciso esfregar. Por quê? Porque eu já tenho uma base molhada ali. Por mais que ele não esteja 100% molhado, ele me ajuda a ter uma fixação. Olha a diferença que faz. É aquele azulzinho ali. Pego com um pincelzinho menor pra não estragar o degradê, né, que eu fiz. E só vou apertando, gente. Não precisa esfregar. Pega a sombra e vai apertando. Olha que lindo que fica. Pega a sombra e vai depositando. Por quê? Porque eu já tenho o degradê que eu fiz com o BT Velvet, lembra? Então eu já tenho um esfumado que é mais claro. Então por dentro dele eu venho com mais escuro e assim eu tenho um degradê bem bonito. Pega e vai apertando. Se eu for esfregando, ele não vai pigmentar direito. Então eu só preciso pressionar ali para ele pigmentar bem na raiz dos cílios. E aí corre o risco também, se você ficar esfregando, de cair na pele dela. Enfim, vocês podem ver que aí não cai nada. Então eu só pressiono a sombra mesmo. Isso eu faço em qualquer esfumado, tá? A sombra mais escura eu nunca esfrego.
Eu só vou dando batidinha despigmentando. Depois eu varro, caso tenha caído alguma coisinha, já sai porque a pele tá bem selada, tá bom? Agora, lembra que eu passei o corretivo lá? Então, quando a Maju abriu o olho, ele ficou meio acumulado. Então, eu só tiro essa marcaçãozinha mesmo, bato ali com a Beauty de novo e já venho com a minha primeira sombra. A minha primeira sombra é uma sombra mais clarinha que você tiver. Gente, eu já dei essa dica lá no Instagram, mas se você só me conhece por aqui, pega a sombra mais clarinha que você tiver. Olha como ela quase não aparece. E um pincelzinho bem fofinho. Por quê? Parece que isso não vai dar diferença, mas isso vai servir de base para o nosso esfumado. Vai fazer com que a próxima sombra seja muito mais fácil de esfumar. Se a gente coloca uma sombra escura na pálpebra clara ali, a gente vai ter muito trabalho de sumir com essa sombra. Então pega uma sombra bem clarinha, usa o bronzer também. O que for bem clarinho, isso vai depender do tom de pele, né? Então por isso que a gente não tem uma cor assim fixa, né? Então se a modelo for um pouquinho mais morena, o blush ou o contorno ou a sombra que você for usar vão ter que ser um pouquinho mais escuro, tá? Mas um tom ali que fique uns 3, 4 tons acima dela já é o suficiente, tá? E vou passando em toda a pálpebra. Gente, não precisa se preocupar. Essa sombra praticamente vai sumir. E eu já começo a puxar o alongado com ela, tá? Porque daí a gente não tem chance de ficar com marcação. Vocês podem ver que o contorno que eu fiz na Maju é bem parecido com essa cor. Então ele vai sumir ali na pele. E eu puxo bem, gente, exploro bastante essa pálpebra. Um erro muito comum é fazer aquele esfumado muito pequenininho que quando a pessoa abre o olho a gente quase não vê. Vou esfumando e eu levo até aqui no cantinho do nariz, o cantinho do olho quase encostando com o nariz. Vocês podem ver que eu exploro bem o olho, não precisa se preocupar, tá? É uma sombra clarinha com um pincel bem fofinho. Olha que bonito que fica. É como se fosse um contorno dos olhos. Eu brinco que é o contorno dos olhos, sabe? Então, vou começar a fazer ali do outro lado. Eu levo praticamente até a sobrancelha, vocês conseguem ver? Porque isso fica até bonito depois quando eu for iluminar a sobrancelha, porque dá um contraste legal, tá? Vocês vão ver que no final não fica marcado, que não fica demais, tá? Então, vou passando ali desde o cantinho do nariz, porque essa sombra, ela já vai praticamente encontrar com o contorno que eu fiz no nariz. Então, fica uma coisa muito bonita. Esse contorno de fora, ele encontra com o contorno das têmporas e esse contorno de dentro encontra com o contorno do nariz. Não fica aquela coisa muito dividida na maquiagem, sabe? Eu gosto muito, isso levanta muito o olhar, porque você explora muito o olhar, né? Você não deixa aquela maquiagem só no côncavo, quando a pessoa abre o olho, praticamente some. Né? Então, no caso da Maju, a Maju não tem um olho muito pequenininho, só que ela também não tem um olho muito grande. Se eu deixar essa maquiagem muito concentrada ali no côncavo, a hora que ela abrir os olhos, não vai aparecer o esfumado, vai aparecer só os cílios, né? Então, tenta fazer isso, porque eu tenho certeza que vai dar uma outra cara pra sua maquiagem, tá? Explora bem esse olho, mas não com a sombra escura, com uma sombra bem clarinha. Preste atenção no jeito que eu tô fazendo, é bem tranquilo de fazer, pincel fofinho e sombra clarinha, que vocês vão ver que vai dar certo. Em seguida, eu vou usar essa sombra da paleta do Guilherme Nogueira com um pincel um pouquinho menor, mas ainda é fofinho, tá? Porque eu quero um esfumado bem difuso. E vou começar a fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu não vou subir mais essa sombra, né? Então eu vou manter ela ali só no meu côncavo. Pego a sombra, tiro um pouquinho do pincel e vou trabalhando só o esfumado. Vocês vão ver que eu vou fazer tipo uma casinha ali. Ó, o esfumado vai ficar bem arredondadinho. Tá? Então, eu vou aplicando em todo o côncavo. Esse primeiro marrom, ele ajuda muito a esfumar. Primeiro porque a sombra, o corretivo, ele já não tá colando mais, então o pincel desliza muito bem. E como é um marrom, o outro marrom vai pigmentar muito melhor, tá? Então, vou pigmentando ali como se fosse uma casinha. Primeiro eu faço uma parte, e depois eu faço a outra, tá? Não tenta pigmentar o olho inteiro. Vocês podem ver que eu comecei ali do meio pro começo e depois do final ali pro meio, tá? Não tenta fazer um rabisco, senão vai manchar. Não tenta pegar o olho inteiro. Eu vejo que algumas blogueiras ensinam isso, mas definitivamente não dá certo, dá muito mais trabalho, tá? Então pega ali no comecinho, já pigmentei e agora eu vou do final ali pro começo. E agora, ó, vocês podem ver que eu já tô pigmentando bem ali no finalzinho. E essa sombra, ela já tá encostando no esfumado de baixo que eu fiz, vocês conseguem ver? Porque assim eu consigo fazer a união dos dois. Isso acontece tanto quando eu começo por cima ou por baixo. Eu sempre uno esses dois esfumados muito bem. E aí, só com o que sobrou, eu vou levando pra fora. Só com o que sobrou da sujeirinha ali do pincel, eu vou levando pra fora. Eu não pego mais produto pra fazer isso, porque o pincel, apesar de parecer que não tem produto, ele tem produto, tá? Então, não pega muito produto no pincel e tenta fazer o alongado, senão vai ficar um risco super pigmentado. E não é isso, tá? Tem que ficar bem esfumado.
Então volto ali, esfumo de novo, vejo que precisa ser esfumado ali, bem na transição entre o primeiro marrom e o segundo marrom. Vocês podem ver que na parte de dentro desse marrom ficou até marcadinho, mas não tem problema, porque depois a gente vai vir cobrindo essa pálpebra. Então nem tem problema, eu nem esfumo aquilo ali, porque depois a gente vai vir e fazer toda essa pálpebra inteira, então não tem necessidade, tá? Vou fazer agora do outro lado, fazer a mesma coisa, ó. Vocês podem ver, eu trabalho praticamente só ali a metade do olho. Pego mais sombra, tiro o excesso e vou do final pro meio, tá? Vocês podem começar de onde vocês quiserem, se vocês quiserem do começo pro meio, do final pro meio, enfim, mas não trabalha o olho inteiro esfregando assim, porque senão não vai pigmentar e vai ficar manchado, tá? Então, olha como já vai ficando bem pigmentado. Movimentos curtos, tá, gente? Não faça movimentos longos, porque senão não vai pigmentar, fica manchado e não dá certo, tá? Então, ó, o final ali, vocês podem ver que eu já encostei no esfumado de baixo. Tá vendo? Então, uma dica muito legal é, o olho, quando você vai fazer uma maquiagem, não termina ali onde o último cílios termina, porque senão você não vai conseguir fazer isso. Termina meio dedo depois dos seus cílios, sempre. Leve em consideração isso, porque ele vai precisar desse espaço para se encontrar, o de baixo com o de cima, tá? Então, anota bastante essa dica aí, ó, na cabeça. Sempre que você for fazer seu esfumado, não termina no último cílios, termina meio dedo, mais ou menos, depois do último cílios, porque assim você vai ter espaço para encontrar o de cima com o de baixo, que eu sei que é dificuldade de muita gente e já foi uma dificuldade minha também. Então, do final eu fui ali pro começo, do começo pro meio, sempre em partes pequenas, tá? Nunca pego o olho inteiro e vai esfregando, porque não dá certo. Vai anotando aí na sua cabecinha, tá? Porque eu tenho certeza que vai facilitar muito. Aí no final eu já começo a dar uma esfumada um pouquinho maior, porque daí realmente é pra gente ver se tá tudo igual, enfim. E aí eu já vou pra bordinha. Muito importante, gente. Algumas vezes eu tô tirando a mão ali do ângulo e não é pra pegar sombra, tipo agora eu peguei sombra, mas quando eu for pra bordinha é porque eu estou limpando, ó. Ali eu dei uma limpadinha no pincel, eu sempre deixo uma toalhinha pra poder tirar o excesso do pincel quando eu vou pras bordinhas. Eu nunca vou pra bordinha com muito produto. Se você sente que seu pincel ainda tem produto, deixa uma toalhinha, minha toalhinha é de pano mesmo, preta, tá? Depois pra você lavar, não tem muito gasto, só pra você poder limpar esse pincel. E depois eu sempre venho com o pincel da sombra anterior, lembra? Pra poder dar um geralzão. Agora eu vou vir com um pó. Gente, esse truque é mara. Muita gente pergunta, Jana, o que eu faço pra fazer o esfumado reto? Pegam bastante pó, uma esponja fininha e limpa. Faz um traço reto de pó ali embaixo do olho, dá uma olhada. O meu nem ficou tão reto ali do outro lado, mas aí eu já vou consertar, tá? Então pega bastante pó, uma esponja fininha e vai passando. Daí você faz esse traço reto com a esponja, porque o esfumado não fica retinho, gente, não adianta. E aí depois você pega um pincelzinho e vem tirando o excesso. Só não seja um pincel muito gordinho, porque senão vai pegar no esfumado ali. E vem tirando todo o excesso. Se ficar mais branquinho, não tem problema, a pele vai absorver, tá? E depois você vai passar fixo, enfim, tá? Então não vai ficar branquinho. Mas olha como fica super retinho esfumado. Vou com a minha terceira sombra, a Jasmine, da paleta do Guilherme Nogueira. E com um pincelzinho menor ainda. Por quê? Porque dessa vez eu vou ficar mais dentro do meu côncavo ainda, tá? Não vou subir, eu vou encontrar só com a segunda. Eu jamais vou encontrar onde eu passei aquela primeira sombra. Então, vocês viram que eu tenho um degradê ali. E agora eu vou manter abaixo, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer como se fosse uma bolinha ali no olho dela. Do começo pro meio ou do final pro meio. A mesma coisa. Também uno o final ali com a parte inferior, com o esfumado inferior ali, ó. Então, sempre meio dedo depois que acaba os cílios, tá? E faço essa casinha. A hora que essa casinha tá bem pigmentada, você limpa o pincel ali na toalha e vem esfumando só as bordinhas, jogando o que sobrou ali pra fora. O esfumado alongado, gente, a gente não pega uma sombra e faz um risco. É só o que sobrou que a gente vai levando pra fora, tá? Pra ficar um efeito esfumado. Mesma coisa ali do outro lado, tá, gente? Esse esfumado é super fácil de fazer. Do começo pro meio e depois do final pro meio. Pega sombra, pigmenta. Não pense que uma pegada de sombra só vai dar pra fazer o olho inteiro. Infelizmente não dá, tá? A sombra vem bastante produto, enfim. Então, pega a sombra ali, tira o excesso,
põe de novo, você precisa pigmentar, então você precisa de uma quantidade bacana de produto, tá? Vocês podem ver quantas vezes eu pego o produto ali, quando eu sinto que o produto acabou e eu preciso pigmentar ainda, eu não fico esfregando, porque senão eu não tô pigmentando, eu tô esfumando, entendeu? Pincel sem produto esfuma, pincel com produto pigmenta, tá? Então, pega produto, tira o excesso e vai pigmentando. Olha como pigmenta super fácil. E aí, só com o que sobrou, eu já fiz meu alongado. E olha como ele pigmenta bem, gente. Você não precisa pegar a sombra para fazer o alongado. Só o que sobrou já faz esfumado. Volto com o pincel da sombra anterior, da sombra média e vou esfumando ali qualquer coisinha que ficou marcada. Se você quiser pigmentar um pouquinho mais, vem sem pegar sombra com o pincel da sombra que você está usando e o pincel da sombra anterior sempre para esfumar, tá? Então, usou uma sombra escura, volta com a sombra do pincel médio. Ali eu tô dando mais uma esfumada no olho, tá? E se você quiser voltar com aquele mais gordinho que eu comecei, para fazer só o alongado, se ficou com uma manchinha, pode pegar ele também, tá? Então, eu gosto muito desse truque, eu sempre uso os dois pincéis, tá? Uso um pincel para pigmentar, e se eu sinto que ficou uma marquinha ainda, eu volto com o pincel anterior, porque super dá certo, tá? Então, vou tirando ali as marcações, e gente, uma coisa muito importante, não existe receita para maquiagem. O que existe é você olhar e ver se tá bom. Olhar e ver se tem marca. Tenha um olhar crítico para maquiagem. Tá com marca aqui? Vou voltar e vou esfumar. Tá com marca aqui? Vou voltar e vou esfumar, entendeu? Então é muito importante que você olhe. Um olho tá mais alto, você volta com certo. Então olhe para sua maquiagem, tá bom? E agora eu preciso pigmentar essa pálpebra para depois eu vir com glitter. Então eu vou usar um batom marrom, tá? Sem segredo, batom da Bruna Tavares marrom para pigmentar ela. Porque se eu for tentar pigmentar com sombra, vai me dar muito trabalho. E olha como é fácil pigmentar com batom. Só toma cuidado para você não chegar muito ali no degradê que você fez, tá? Pinta só onde tá branquinho. Segredo, pinta só onde tá branquinho, tá? Eu coloco só rente aos cílios. Vocês podem ver que eu nem subo muito porque o batom rende. Então eu coloco ali rente aos cílios e vou esfumando que ele já tampa ali todo o marronzinho. E também porque se eu for subindo muito, né, eu vou encontrar o meu degradê. Então eu coloco só um pouquinho ali, porque assim chega pouco batom ali no degradê e não mancha. Então pega um pincelzinho de esfumar, sem segredo. Gente, produto líquido é muito bom de trabalhar, tá? Vocês vão ver. E aí, se você for deixar ele no opaco, é só você vir pigmentando a sombra por cima, que ela vai colar bem, tá? Mas no caso, eu vou usar o glitter. Eu fiz a minha misturinha ali do glitter com cola. Eu já mostrei no Instagram algumas vezes, mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico sobre isso, tá? Como que eu faço pra colar glitter. Mas eu vou trabalhando ali, coloco todo o meu excesso rente aos cílios. Por quê? Porque o glitter também precisa ficar esfumado. Então, eu peguei uma vez e podem ver que eu já trabalho com esse glitter como se eu estivesse esfumando uma sombra mesmo. Coloco ali no rente aos cílios e já vou esfumando quando chegar perto do meu esfumado. Se precisar, limpa o pincel na toalhinha e vai esfumando, como se tivesse uma sombra ali mesmo. E olha como que ele fica bem esfumadinho, não fica aquele risco marcado, porque isso fica muito feio, gente. Então pigmenta ali, ó, rente aos cílios, porque quando a gente pega o glitter, tem muito glitter ali, que nem com a sombra, não precisa pegar muito. Pego o glitter e vou subindo só com o que sobrou no meu pincel. E olha como que já tem bastante produto. Se você sentir que tem muito glitter no seu pincel e que se você for subindo, você vai parar na sobrancelha, limpa ele na toalha, tá? E aí vai trabalhando só o esfumado normal, como sombra, tá? Que ele já fica bem esfumadinho. Não tem, ó, limpei ali na toalha e eu venho nas bordinhas. Porque aí, se tem excesso, eu consigo tirar esse excesso super fácil, que nem esfumado de sombra mesmo, tá? Peguei um pouquinho mais porque eu senti que ali faltou. E aí eu vou colocando. Se você sentiu que ficou alguma falhinha, pega mais um pouquinho de produto e vem colocando nas falhinhas, tá? Coloquei um brilho bem fininho abaixo das sobrancelhas. E isso é só pra produção, tá, gente? Porque ele fica bem tchan. Vou fazer as sobrancelhas dela agora. Dei um pinguinho de diluidor, só porque minha pastinha tá bem sequinha. Pincelzinho e vou fazer uma sobrancelha um pouco mais natural, tá? Porque esse olho tá bem tchan, então eu tô gostando de fazer essa pegada mais natural. Comentem aqui embaixo o que vocês estão gostando mais. Eu não gosto mais de sobrancelha marcada e as clientes também não gostam mais. A gente tá numa vibe um pouco mais natural, né? Então faça um risco em cima, um risco embaixo e vou esfumando ali no meio. Gente, tem um vídeo completo de sobrancelhas, onde eu ensino a fazer todos os tipos de sobrancelha, onde tem que começar, onde tem que terminar,
tudo tem aqui no canal, tá? Então é só ir ali no canal, procurar o vídeo que tá bem explicadinho, tá? Faça um risco embaixo. Isso é pra quando eu quero fazer uma sobrancelha um pouquinho mais natural, né? Então não vou preencher tanto. E já esfuma ali onde eu comecei, pra não ficar um risco também. Faço um risquinho em cima, tá? Você atentem bem onde tá o ponto alto da sobrancelha dela. Então faço esse risquinho e já vou levando ali pro meio e esfumando essa sobrancelha, tá? Pego mais um pouco de produto pra eu completar essa sobrancelha, mas tudo com a mão bem leve pra não ficar uma sobrancelha marcada, tá? E levo muito pouco pro começo. Esse é o segredo pra uma sobrancelha natural. O começo a gente quase não mexe, tá? Vou pegar a minha pastinha da China, gente, eu vou deixar o nome porque todo mundo fica encantado por ela. É uma pastinha, um rímel de sobrancelha maravilhoso, com cor, e que deixa a sobrancelha super no lugar, fica maravilhoso, muito melhor que da MAC, e é da China, tá? Super baratinho e é 1000 vezes melhor. E vou penteando pra cima, porque daí ele já esfuma também a pastinha de sobrancelha que eu passei. Olha como fica bonito, gente, nem parece que eu mexi nessa sobrancelha. Dá uma olhada, fica muito bonito. Agora eu vou passar o Gloss Denise da Bruna Tavares. Gente, esse é um produto maravilhoso também para quando você quer fazer uma produção ou para quando você tá atrasado fazer cliente, porque ele é um gloss que já é um batom. Tô passando só o batom e ele não seca, ele fica com um efeito de gloss mesmo. Tem vídeo completo também de como fazer boca, vários truques, várias dicas. É o vídeo passado, então corre lá para assistir. Tá? Então faço a parte de baixo primeiro e depois eu já vou pro arco do cupido. Pego ali, vou pro arco do cupido, faço ele bem certinho e puxo pra baixo. Mostrei também esse truque pra vocês lá no vídeo passado, como que eu faço a boca de uma forma bem facinha, tá? Que é esse truque que eu tô usando, inclusive, tá? Mas uma dica, gente, esses gloss com cor salvam a vida, porque se você tá atrasada pra fazer cliente e a cliente pede um batom nude com gloss, pega ele que você não precisa fazer 2 etapas. Eu uso muito em modelo, porque às vezes eu tenho um tempo muito curto para fazer a modelo, gasto um pouquinho mais de tempo no olho, então eu uso ele ali e, nossa, salva a vida, porque você só tem um trabalho ali de passar e ele fica super brilhoso. Depois que eu sair ali da frente, que eu terminar de passar, vocês vão ver como que o brilho dele é muito bonito. Esse que eu tô usando é o Denise da Bruna Tavares, tá? Passo por toda a boca e agora eu vou voltar pigmentando aquela sombra. Eu vou pigmentar mais um pouquinho. O mesmo azul, eu só volto dando batidinhas ali, só depositando. Não vou esfumar, não vou fazer nada, só pigmento ali. Eu dou até umas arrastadinhas, mas são arrastadinhas muito curtas, sabe? Que não é o suficiente para cair nada no olho, tanto que vocês podem ver, não cai sombra ali, mesmo o produto de baixo já estando seco. Só para pigmentar e dar um tchan a mais para as fotos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma maquiagem muito fácil de fazer. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, sugestões para os próximos vídeos, comentem aqui embaixo. Não esqueçam de ver os outros vídeos também, que a gente fala sobre vários outros assuntos mais profundamente, né? Então é isso. Deixa seu like, manda para aquela sua amiga e até o próximo vídeo. Um beijo!